Olá, bem-vindas, bem-vindos ao canal do Nogueira. Tema de hoje, insegurança afetiva. O que é insegurança afetiva? Sem dúvida é um termo, a expressão insegurança afetiva, ela não é tão frequente. E algumas pessoas podem ter lembrado da expressão de um conceito político que é insegurança alimentar. Um conceito que nasce em 1985 no Brasil e que nos anos 90 se populariza para falar justamente do problema que é da fome. Insegurança afetiva, vou falar de fome, mas é fome dos nutrientes afetivos. Quais são os nutrientes afetivos necessários para que nós tenhamos uma vida equilibrada, uma vida com satisfação emocional? Quais são? São muitos. O amor é um deles. Eu recordo do livro Tudo sobre o Amor e de uma fala da Bell Hooks a respeito de Martin Luther King, que acreditava que o amor era o sentimento necessário, fundamental para transformar os Estados Unidos da América e o planeta inteiro. Mas como a gente pode caracterizar insegurança afetiva? Uma das formas é pensando nos sistemas variados de opressão que existem nas sociedades contemporâneas. A gente não pode deixar de falar do patriarcado, não pode deixar de falar do racismo, da cis-heteronormatividade, não pode deixar de falar do preconceito, do capacitismo, a discriminação de pessoas com deficiências. Ou seja, algumas pessoas, elas têm mais, como se elas tivessem direitos ou privilégio de receber amor. Então, se a gente pensar nos filmes de comédias românticas, nos filmes em que quais são as personagens que recebem amor? Que personagens são? Quais são os perfis? O modelo é um modelo cis-heteronormativo, é um modelo branco, é um modelo que exclui muita gente. Sem dúvida nenhuma, eu concordo com o Benjamin, com aquela ideia que ele diz que as crianças se envolvem com os personagens das histórias. Mas os adultos também, obviamente, crianças e adultos, a gente faz o percurso dramático torcendo para um personagem, torcendo para um ou para outro. E às vezes nós não encontramos um personagem que se parece conosco para a gente poder torcer. Torcer na aventura do amor, na aventura de receber afetos, nutrientes afetivos para se estruturar, para ser uma pessoa que se sinta confiante no mundo. Então, a insegurança afetiva tem a ver com pessoas que não têm oportunidade, por vários sistemas de opressão que são interseccionalizados, que não têm as mesmas chances de receber carinho, receber afeto e que têm muita frustração, muito medo e, obviamente, desenvolvem muita ansiedade. E a gente tem muitos estudos a respeito da solidão de alguns grupos, ou seja, que mulheres estão mais sozinhas. Tem muitos estudos sobre a solidão da mulher negra, por exemplo. Tem muitos estudos sobre transfobia, sobre a solidão afetiva da população LGBTIQIA+. Então, tem muitos estudos sobre isso. Agora, tudo isso tem relação direta com insegurança afetiva, com essa impossibilidade da gente ter direito ao afeto. Isso produz, obviamente, aquilo que a gente vê na sociedade brasileira, que são as tentativas de atentado contra a própria vida. A gente pode fazer uma elaboração filosófica aqui, numa certa metapsicologia, pensando que tem na base dos atentados, das situações de sofrimento psíquico muito graves, atentados contra si, contra os outros, tem insegurança afetiva. Nas circunstâncias de insegurança afetiva, uma forma de dar resposta é desistir da vida. Tem relação com isso. Relação com essa impossibilidade de se ficar de pé consigo.
A própria forma como a gente habilita a nossa raiva a interagir no mundo também pode ser um sintoma de insegurança afetiva. A raiva é uma emoção necessária, emoção importante, mas quando essa raiva ela se transforma numa emoção represada e ela se articula com medo, ela pode se transformar em ódio, em ira, e essa energia que vai sair por algum lugar pode muitas vezes se transformar num poço de sofrimento e se voltar contra quem sente. Então, a gente precisa de uma política, eu diria, políticas públicas que possam fazer algo que eu já falei aqui antes, que é colocar o amor na cesta básica. Por que colocar o amor? E colocar o amor sem ser apenas uma fantasia romântica e também sem ser o amor compreendido como um sentimento exclusivo que elimina as emoções desagradáveis ou os sentimentos supostamente ruins. Não, o amor ele coabita com todos os outros sentimentos, mas ele nos ajuda a organizar. Por isso que a gente fala tanto de amor. O que o amor faz? O amor é um afeto catalisador de bem-estar. Uma definição de geopsicologia de Orumilá, uma interpretação afroperspectivista. Ou seja, o amor é um afeto que catalisa bem-estar, que ele corta caminho, que ele encontra atalhos para que a gente fique de bem, né? Que a gente possa ficar de bem. Ficar de bem conosco, ficar de bem com os outros. O amor faz isso. Mas ele lança mão de muitas ferramentas. E as outras emoções, os outros sentimentos, se transformam em ferramentas que o amor usa em favor da vida. Por isso que a insegurança afetiva, onde falta amor, ela cria um problema. Mas óbvio que uma insegurança também é inseguro afetivamente se só tem alguns tipos de sentimentos, se falta um pouco de frustração também. Então algumas pessoas se tornam adictas, viciadas em serem amadas por muito narcisismo patológico. Elas querem ser amadas o tempo inteiro e não aceitam nenhum tipo de frustração, de limite, enquanto tem gente que não tem oportunidade disso. Como a gente verifica isso na sociedade? A gente pode fazer um mapa social. É obviamente que as desigualdades de gênero, raça, orientação sexual, classe, todas essas desigualdades, pessoas com deficiência, essas desigualdades, elas vão ser fundamentais no nível, obviamente, tem muitos graus, muitas intersecções de insegurança afetiva, de impossibilidade das pessoas serem amadas, das pessoas se amarem, de terem oportunidade de amar. Porque os fatores de aprovação, eles estão muito vinculados a esse lugar, o lugar da branquidade, ao lugar da cis-heteronormatividade, ao lugar de classe, tem um certo lugar específico para isso. E nessa relação, nesse contexto desse problema de insegurança afetiva, a gente vai ter também um lugar de desprestígio para, obviamente, para a população negra, por conta do racismo. Isso vai bater de formas variadas, conforme classe, gênero, e isso explica alguns fenômenos contemporâneos, né, como alguns estudos apresentam, falam do celibato forçado, por exemplo, né, alguns grupos em que isso é mais comum, em que as pessoas não conseguem estabelecer relacionamento. Então, para que a gente possa enfrentar esse problema, é preciso que é como se tivesse que fazer uma redistribuição de afetos, né? Uma redistribuição, tem os programas de redistribuição de renda, a gente precisa de programas de redistribuição de afetos que consolidam, afetos que nos fortalecem, afetos que nos tornam pessoas que podem estar de bem consigo. Então, para que isso possa ser feito, a gente precisa ter uma sociedade que modifique aquilo que a Bell Hooks fala no seu livro Tudo sobre o Amor. Nós precisamos enfrentar todos os sistemas de opressão. É só enfrentando os sistemas de opressão que a gente garante
que as relações afetivas, as redes afetivas, possam ser mais funcionais, para que não sejam tão disfuncionais, para que elas não sejam tão, vamos dizer, que elas produzam tanto sofrimento por negar afeto, por negar aprovação, por negar carinho. Mas isso é um processo, e os processos, eles levam tempo, demandam planejamento, demandam estratégia. Agora, uma das principais estratégias é a gente se levantar, a gente ficar com um sentimento de indignação diante de todas as formas de opressão. Então, combater as formas variadas de opressão, combater o sistema racista, combater o patriarcado, combater o capacitismo, combater transfobia, o combate a todas as formas de opressão é um caminho para a gente garantir que na sociedade cada vez mais pessoas, e um dia, quem sabe, todas as pessoas tenham direito à segurança afetiva, terem tranquilidade que elas podem, devem e serão amadas da forma como elas são, do modo como elas se constituem, como elas se elaboram a si próprias, sem medo de receber e sem medo de trocar, de dar, de ofertar amor. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu te espero aqui no canal, no próximo vídeo. Dá um like, divulga e curte aqui, dá um like, já falei, dá um like aqui. Obrigado, até o próximo vídeo.